Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita aqui nós estamos aqui para falar acerca dos pares conjugados ácido-base. Portanto, o tema de hoje, pares conjugados ácido-base. Bom, para que nós possamos entender a ideia por detrás dos pares conjugados ácido-base, é fundamental termos em conta os conceitos de ácido e base de acordo com Bronsted e Lohr. Portanto, é fundamental conhecermos a definição de ácido e base de acordo com Bronsted. Bom, de forma simples, nós sabemos que, segundo Bronsted, um ácido é toda espécie química capaz de doar prótons. Portanto, um ácido é um doador de prótons. Da mesma forma, podemos definir a base, de acordo com Bronsted, como sendo a toda espécie química que é capaz de aceitar prótons. Então, de acordo com Bronsted, a base é toda espécie química capaz de aceitar prótons. Então, tendo em conta estas definições de ácido e base de acordo com Bronsted, podemos agora falar sim acerca dos pares conjugados ácido-base. Bom, nós vamos considerar aqui um exemplo bem simples, um equilíbrio dinâmico bem simples, que vai nos ajudar a percebermos muito bem a ideia por trás dos pares conjugados ácido-base. Então, para tal, nós vamos considerar este equilíbrio dinâmico aqui, em que nós vamos ter aqui uma espécie HA, que se combina neste caso com a água, estabelecendo-se aqui um equilíbrio dinâmico. Vamos ter aqui a formação dessa espécie aqui e desta aqui. Então, nós temos aqui este equilíbrio aqui. Bom, uma coisa importante que nós temos que analisar aqui é esta dupla seta aqui. Quando nós temos uma dupla seta numa equação de uma reação, essa dupla seta nos indica que a reação é reversível. O que é uma reação reversível? É aquela que ocorre no sentido direto, ou seja, é aquela que ocorre no sentido direto e inverso. É uma reação que ocorre simultaneamente nos dois sentidos. Temos uma reação direta, temos uma reação inversa. Então, são duas reações químicas ocorrendo em simultâneo, ocorrendo ao mesmo tempo. Então, o que nós temos que fazer aqui é analisar o que acontece na reação direta, o que acontece também na reação inversa. Então, inicialmente, vamos analisar o que está acontecendo na reação, neste caso, direta. Bom, a reação direta é indicada por esta seta que está aqui por cima. Então, neste caso aqui, a reação direta é esta aqui. Então, o que estamos a ver aqui? Nós notamos que na reação direta, essas duas espécies aqui são os nossos reagentes e essas aqui são os nossos produtos. Agora podemos nos perguntar o seguinte: se eu tenho aqui HA como reagente e no produto tenho A, como é que o A que tinha hidrogênio ficou sem hidrogênio? Ou então, se eu tenho aqui dois hidrogênios, como é que eu formei uma espécie com três hidrogênios? Então, a resposta pode ser simples. É só pensar na ideia dos ácidos e bases de Bronsted. Então, segundo Bronsted, o ácido cede prótons e a base aceita. Então, posso chegar à conclusão de que não, nesta reação química aqui, então, deve ter havido uma transferência de prótons de uma espécie química para a outra. E faz sentido. Se essa espécie aqui tem hidrogênio aqui e nos produtos já não tem, é porque um hidrogênio ou um próton foi transferido dessa espécie para esta aqui. Então, ocorreu aqui uma transferência de um próton. Essa espécie aqui transferiu um próton para a água. Então, quando essa espécie aqui transfere um próton para a água, então vai deixar de existir o hidrogênio nessa espécie aqui. É por isso que nós temos a formação dessa espécie sem o hidrogênio. Então, a transferência de um próton dessa espécie aqui para a água fez com que surgisse essa nova espécie aqui. Da mesma forma, esta espécie, ao receber o próton vindo desta aqui, então formou esta aqui. Então, é isso que aconteceu na reação direta. Essa espécie aqui transferiu um próton para a água, então tivemos a formação dessa espécie aqui, e esta aqui, ao receber o próton, formou esta aqui. Então, de acordo com a definição de ácido e base de Bronsted, a espécie que transfere prótons o que é? É um ácido. Então, esta espécie aqui, já que está a transferir um próton, então ele comporta-se como sendo o que? Um ácido de Bronsted. Então, temos aqui um ácido e esta aqui está a aceitar prótons. Então, atua como sendo uma base de Bronsted, neste caso. Agora, isto aqui é o que acontece na reação direta. Agora, vamos analisar a reação inversa, que é indicada por esta seta que está por baixo. Então, na reação inversa, notamos que o que está antes da seta são essas espécies. Então, estes aqui são os nossos reagentes e estes aqui são os nossos produtos.
Então, vamos nos perguntar o seguinte: se a partir dessa espécie aqui, eu estou a formar esta aqui, isso na reação inversa, o que deve ter acontecido? Logicamente, aqui essa espécie não tem hidrogênio, mas aqui tem hidrogênio. Então, eu posso concluir que não. Talvez houve aqui uma transferência de um próton dessa espécie para esta aqui. E é lógico, se na reação inversa, essas duas espécies são os nossos reagentes, significa que o objetivo é formar essas aqui. Mas se eu tinha aqui 3 hidrogênios aqui e formei uma espécie com 2 hidrogênios, é porque esta aqui teve que perder um hidrogênio e deu a esta aqui. Este aqui, quando recebeu, formou esta aqui. Então, só pode ser isso que terá acontecido. Então, significa que também na reação inversa há uma transferência de prótons. Essa espécie transfere um próton para esta aqui. Então, temos aqui a transferência de um próton. E de acordo com a definição de ácido e base de Bronson, a espécie que transfere prótons o quê? É um ácido. Então, este aqui também está-se a comportar como sendo o quê? Um ácido. E este aqui está a aceitar o próton, então comporta-se como sendo o quê? Uma base. Então, temos na reação direta um ácido que reage com uma base e estamos a formar um ácido e uma base. E na reação inversa temos a mesma coisa. Um ácido reage com uma base, forma uma base e um ácido. Então, para que nós possamos diferenciar este ácido aqui da reação direta deste ácido da reação inversa, então nós vamos atribuir números a cada um dos ácidos. O ácido da reação direta, nós vamos dar aqui o índice 1, então vamos adicionar o índice 1 e a base que este ácido está a produzir qual é? Quando essa espécie perde o hidrogênio, produz este aqui. Então, a base que este ácido está a produzir é esta aqui. Então, vamos chamar essa base de base 1. E na reação inversa, este vai ser o ácido 2 e este aqui vai ser a base 2. Então, é isso que está a acontecer aqui. Agora, o que nós temos aqui? Nós notamos que quando essa espécie aqui perde o seu próton, perde um hidrogênio, automaticamente essa espécie aqui vai se converter nesta aqui. Isso é claro de perceber. Quando um próton é transferido dessa espécie para esta aqui, então esta aqui transforma-se nesta aqui. Então, quando ocorre aqui uma perda do próton, quando essa espécie perde o próton, automaticamente transforma-se nesta aqui. Da mesma forma, se essa espécie doar um próton para esta aqui, esta ao receber o próton, o que vai acontecer com ele? Esta aqui, quando recebe um próton, automaticamente volta a formar esta aqui. Então, aqui nós temos o quê? Recebe o quê? O próton. Então, nós temos este cenário aqui. Da mesma forma, nós podemos analisar estas duas espécies aqui. O que nós podemos analisar? Notamos que quando essa espécie aqui aceita um próton, esta aqui doa um próton e esta aceita. Então, quando esta espécie aceita o próton, automaticamente esta aqui converte-se nesta aqui. E quando esta aqui doa um próton, perde um próton, então esta aqui volta a formar esta aqui. O que nós estamos a notar aqui? Nós estamos a notar algo tão simples, que uma espécie transforma-se na outra quando há aqui a perda ou então a recepção do próton. Então, nós temos aqui uma espécie que transforma-se na outra devido ao quê? A perda ou ganho do próton. Quando essa espécie perde o próton, forma esta aqui. Quando esta espécie ganha o próton, forma esta aqui. Então, são essas espécies. Um ácido e uma base, em que uma transforma-se na outra mediante o quê? A perda ou recepção do próton. São essas espécies que nós chamamos de pares conjugados de ácido-base. Então, por definição, nós podemos dizer que pares conjugados de ácido-base são um conjunto formado por um ácido e por uma base, em que essas espécies vão se transformar uma na outra mediante o quê? A perda ou então o ganho do próton. Quando essa espécie perde o próton, forma a sua base. Nós chamaremos de base conjugada deste ácido. Quando esta base aqui aceita um próton, forma este ácido. Nós vamos chamar ácido conjugado desta base. Da mesma forma, quando essa espécie aqui aceita o próton, transforma-se nesta aqui. Quando esta aqui perde o próton, transforma-se nesta aqui. Então, é esse conjunto formado por um ácido e uma base, em que uma espécie transforma-se na outra mediante a perda ou o ganho do próton. São essas espécies que nós chamamos de pares conjugados de ácido-base. Então, este aqui é um ácido e tem uma base conjugada que é formada quando um próton é retirado do ácido. Então, uma base vai ser sempre formada quando nós retiramos um próton do ácido. E um ácido vai ser formado quando uma base aceitar um
próton. Então, temos aqui o ácido e a sua base conjugada. Bom, a diferença que nós estamos a notar entre essas espécies é de apenas um hidrogênio, é de apenas um próton. Então, a diferença estrutural entre as espécies que nós chamamos de pares conjugados é de apenas um próton, é de apenas um hidrogênio. Então, para identificar pares conjugados, basta analisar as espécies que são parecidas e verificar se a diferença é de apenas um hidrogênio. Esta aqui difere desta aqui por apenas um hidrogênio, então são pares conjugados de ácido-base. Este aqui diferem entre si por apenas um hidrogênio, então são pares conjugados de ácido-base. Então, como é que nós podemos representar os pares conjugados? Simples. Vamos ver aqui. Ácido 1 barra base 1. Então, vamos escrever o ácido 1 barra, neste caso, a base 1. Agora, vamos procurar essas espécies aqui. O ácido 1 é este aqui, então vamos colocar aqui A barra a base conjugada A menos. Então, assim, representamos, neste caso, o par conjugado do ácido base. Além deste par conjugado do ácido base, nós temos este aqui. Então, também vamos ter o quê? Ácido 2. Então, temos aqui o ácido 2 barra a base 2. Base 2. Então, o que nós temos? O ácido qual é? É o hidrônio. Não está a aparecer. Então, nós temos isto aqui. Então, ácido 1, ácido 2 barra base 2. Então, qual é o ácido 2? Este aqui. Então, o hidrônio aqui para o quê? A base conjugada, que é a água. Então, é assim como nós podemos representar os pares conjugados ácido-base. Bom, nós podemos considerar um segundo exemplo. Então, vamos considerar um segundo exemplo aqui. Vamos ter aqui o amoníaco. O amoníaco, NH3, a reagir com a água no equilíbrio dinâmico e formamos aqui o íon amônio e o íon OH-. Agora, nós queremos saber quais são os pares conjugados de ácido-base. É simples. Bom, nós temos aqui uma reação em equilíbrio. Então, nós podemos pensar que para que eu possa formar este aqui, é porque esta espécie deve doar um próton para aqui. Então, a doação de um próton aqui. Então, este aqui recebe, então, age como sendo uma base, porque recebe um próton. Este aqui doa o próton, age como sendo um ácido. Agora, isto acontece na reação direta. Na inversa, para que eu volte a formar amoníaco a partir deste aqui, porque aqui temos que perder um próton. Então, este aqui perde um próton. Então, quando perde, age como sendo um ácido. Este aqui age como sendo uma base. Então, na reação direta, quem é o ácido? Este aqui, ácido 1. O que ele gera? Gera isto aqui, base 1. Este aqui vai ser ácido 2, base 2. Simples quanto isso. Agora, quais são os pares conjugados de ácido base? Primeiro, ele colocar o ácido 1, depois a base 1. Ou então, por ser o ácido 2 e a base 2. Ácido 1 quem é? É a água. Então, temos aqui H2O para base 1, OH-. Agora, ácido 2 é o amônio. E a base 2, o amoníaco. Então, simplesmente assim nós temos os pares conjugados. Bom, a dica qual é? Se você quer identificar os pares conjugados, é simples. É só procurar duas espécies que são parecidas entre si e a diferença deve ser de apenas um hidrogênio. Então, esses são os pares conjugados de ácido-base. Então, este aqui e este aqui são bem parecidos. A diferença que nós estamos a notar é de apenas um hidrogênio. Então, este aqui e este aqui são pares conjugados. Este aqui e este aqui são bem parecidos. E a diferença de um hidrogênio, então, são pares conjugados de ácido-base. Agora, se nós tivermos um exemplo que nem este aqui, temos aqui esta espécie e temos aqui esta aqui. Estes aqui não são pares conjugados de ácido-base. Primeiro, porque nem são tão parecidas assim e a diferença também não é de um hidrogênio. Aqui nós notamos que a diferença é de 2, então não são pares conjugados esses aqui. Para que sejam pares conjugados, a diferença estrutural deve ser de apenas um próton, deve ser de apenas um hidrogênio. Por exemplo, se eu tenho esta reação aqui, tenho aqui o ácido nítrico, aqui, ácido nítrico a reagir com água para formar, neste caso, o íon hidrônio, mais aqui o íon nitrato. Se eu quiser saber quais são os pares conjugados, é só por simplesmente verificar as espécies são parecidas entre si. Esta aqui é parecida com esta aqui. Então, significa que podem ser pares conjugados. Será? Para sabermos, temos que verificar se há diferença de um hidrogênio ou não. Este aqui tem hidrogênio, este não tem hidrogênio. Então, a diferença de um hidrogênio. Se eu levasse esse hidrogênio e colocasse aqui, então essa aqui seria esta aqui. E este aqui ficaria assim. Então, são pares conjugados. Então, este aqui está a agir como um ácido porque ele está a doar um próton aqui. Então, ele é um ácido. Coloco aqui ácido.
Depois a sua base conjugada, que é o nitrato. Assim. Ou então tem um outro par conjugado. Nós notamos o quê? Que temos esta espécie aqui, que quando ele doar um próton para este aqui vai voltar a ser este aqui. Então, esta aqui é parecida com esta aqui? Não, mas esta é parecida com esta aqui. Então significa que esta aqui é parecida com esta aqui e a diferença de apenas um hidrogênio então significa que essa e essa aqui são pares conjugados. Então, esta aqui seria o nosso ácido para a nossa base conjugada dele, que seria isto aqui. Então, é assim como nós podemos identificar os pares conjugados de ácido-base de forma simples. Então, de forma simples, era isto aqui que nós queríamos trazer nesta aula aqui e até a próxima aula.